Queridas irmãs, queridos irmãos, muita paz de Jesus. Não seria possível, quando se aproxima o 25 de dezembro, o dia que comemoramos a chegada aqui na terra de nosso Mestre e Senhor, de Jesus, deixar de trazer algumas considerações acerca de sua luminosa doutrina. Kardec, sempre antenado com os espíritos superiores que coordenaram a codificação da doutrina espírita, faz da pergunta 625 do Livro dos Espíritos qual é o tipo mais perfeito que a providência divina ofereceu ao homem aqui na terra para servir de guia e modelo para todos nós. E é a resposta mais curta, porém mais intensa à vida no Livro dos Espíritos, que responderam: Jesus. E Emmanuel vem, no livro A Caminho da Luz, nos falar de maneira objetiva, mas extremamente minudente, da grandeza da missão de Jesus aqui na Terra, a partir do próprio título que ele dá à obra, A Caminho da Luz. Se na pergunta 625 do Livro dos Espíritos, Kardec fala em guia, ou seja, aquele que mostra o caminho, aquele que ilumina o caminho, aquele que conhece a jornada e tem, portanto, todos os atributos possíveis para melhor conduzir os seus discípulos, e fala também em modelo, ou seja, aquele que, passando por aqui, deixou para nós pegadas luminosas que permanecem até hoje intocáveis, irrepreensíveis, e nem de longe qualquer um outro que por aqui tenha passado dele se aproximou. Nós vamos conhecer com Emmanuel a grandeza desse Cristo planetário no livro A Caminho da Luz. Então diz Emmanuel que foi dado pela providência divina a Jesus e a um conjunto de espíritos o poder de organizar não só a vida na Terra, mas a vida em todo o nosso sistema planetário. E de maneira muito especial, Jesus se dedicou a formar, a moldar toda a cosmogonia que mais tarde se revelaria para nós como esse planeta azul. Quando a Terra, então, há 3,5 bilhões de anos, ainda era uma proto-terra, Jesus já era um espírito puro. Ele se diferencia de nós não porque nasceu puro, não porque tenha recebido da providência divina qualquer tipo de vantagem, qualquer benefício, como em algumas religiões cristãs se costuma dizer que Deus teria criado anjos, arcanjos, personalidades que desde o seu início já ostenta o conhecimento maior. O Espiritismo diz que não há na criação divina nenhum dado que privilegia, que diferencia a trajetória evolutiva de qualquer espírito. Jesus, criado como nós, simples e ignorante, atingiu o cume da perfeição, tornando-se espírito puro,
antes que o nosso sistema planetário se projetasse no espaço. E sendo ele o nosso guia e modelo como os espíritos superiores responderam a Kardec na pergunta 625 do Livro dos Espíritos, ele vem desde a origem da Terra amparando, planejando, orientando e abençoando toda a comunidade de espíritos que passa por esse orbe. Aqueles que tiveram por aqui experiências mais atrasadas, mais primitivas, e aqueles outros que vieram como exilados para a terra. Então diz Emmanuel que dentre esses exilados que acabaram por compor a humanidade terrena, recebeu a terra há alguns milhares de anos um grupo significativo que veio de um orbe que gira em torno de uma estrela chamada Capela ou Cabra, na constelação do Cocheiro, que dista da Terra mais ou menos 42 anos-luz, sabendo-se que a luz percorre 300.000 quilômetros por segundo. Então, além de moldar toda a estrutura material, criar um sistema organizacional da vida que se faria aqui hoje abundante, Jesus recebeu, quando a terra já estava estabilizada, esses milhares de espíritos que vieram de Capela. Nós vamos encontrar essas informações dadas por Emmanuel no livro A Caminho da Luz. E o que sucedeu com esses espíritos exilados? Espíritos intelectualizados, espíritos que desenvolveram a capacidade de raciocínio, do conhecimento, mas que deixaram para trás ou não se adornaram dos dados morais, das virtudes, do amor, do sentimento. Houve então um desequilíbrio entre a capacidade intelectiva e a capacidade de amar. E como nesse mundo que gira em torno da estrela Cabra ou Capela, da constelação do Cocheiro, passou esse mundo para um estágio evolutivo, no qual só seriam admitidos espíritos harmonizados com as virtudes, espíritos que já haviam desenvolvido não só a capacidade intelectual, mas sobretudo a capacidade de amar. Eles foram retirados da sua pátria espiritual, foram trazidos aqui para a Terra, porque também nos informa o autor espiritual que entre o nosso planeta e esse planeta que gira em torno de Capela ou Cabra, existem muitas similitudes. Similitudes estas que Emmanuel não desce a detalhes para explicá-las. E eles então vieram para se integrar à grande família terrena que aqui deveria fazer uma parte de sua evolução sob a coordenação de Jesus, o nosso Cristo planetário. Mas como espíritos muito inteligentes, espíritos que se dedicaram ao cultivo das letras, das ciências, da tecnologia, eles ficaram extremamente revoltados com esse exílio.
E de fato, meus irmãos, nós que agora também estamos passando por um processo bem semelhante, que nós chamamos de revolução, ou de evolução, ou de transformação planetária, temos ciências de como os espíritos que estão sendo expurgados da Terra choram, clamam, se desesperam, porque deixam para trás toda uma estrutura já conhecida e espíritos, amigos, famílias espirituais que ficam enquanto eles devem se afastar. Então, esses exilados de capela que foram entregues ao grande conjunto de espíritos dirigidos por Jesus estavam extremamente revoltados. Não aceitavam de maneira nenhuma nascer nesse orbe ainda bastante atrasado, em condições materiais adversas e longe da família espiritual. E não havia como acalmá-los, como estimulá-los a receber esse exílio como um tratamento, como um remédio, que de fato seria mais tarde considerado salutar para a evolução de todos eles. E dentre esse sentimento de revolta, de incompreensão com o exílio, foi que Jesus, para acalmá-los, promete que viria também aqui. Eu também vou. Eu também visitarei a terra. Eu também estarei lá com vocês. Porque muitos chegam a descrer que o próprio Cristo planetário tenha passado por aqui. Se nós não soubermos as razões e os porquês, ele veio para nos mostrar o caminho, a verdade e a vida, nós também poderíamos desconfiar, não ser verdadeiro, que o nosso Jesus é o Cristo planetário. Então ele faz, como nos conta Emmanuel, essa promessa aos exilados de capela. Também eu vou lá, também eu estarei com vocês. Também eu farei face a face as revelações que ora tenho feito aqui para prepará-los a fim de enfrentar esse exílio que não deixa de ser extremamente doloroso. E é por isso que Jesus acabou vindo aqui. E é por isso também, em razão dessa promessa feita aos capelinos revoltados, que pipocou em vários pontos do planeta Terra, no Egito, na China, na Índia, entre os hebreus, a notícia de que um dia nasceria aqui um Deus, que um dia a Terra receberia a mais nobre, a mais brilhante das estrelas. Todas as grandes civilizações planetárias falam dessa vinda, esperam essa vinda. E ninguém melhor do que Isaías, considerado um dos grandes profetas dos judeus, para caracterizar e definir a vinda de Jesus. Então, Isaías diz: aqui nascerá a grande estrela, que virá para mostrar o caminho àqueles que haviam se divorciado da verdade. Virá para trazer à luz aqueles que se encontravam nas trevas da ignorância. Virá
para amá-los aos homens e vivificá-los. E foi exatamente dentro desta perspectiva dada por Isaías que Jesus nasceu, para nos mostrar o caminho correto, o caminho da libertação do sofrimento, a estrada da vida. Veio para dizer que nós não estávamos sozinhos, que há sempre o seu divino amor cobrindo toda a humanidade e que cada um de nós tem dentro das suas necessidades a proteção infinita da sua presença. Ou como disse Isaías, veio para amar e vivificar o homem. E é exatamente isso que Jesus fez. Em Mateus, capítulo 14, versículo 28, 29 e 30, o evangelista registra palavras extremamente significativas de Jesus. Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei comigo, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis repouso para as vossas dores, porque o meu jugo é leve, o meu manto é suave. Então, as palavras inspiradas do profeta Isaías, segundo as quais viria uma grande alma, viria o Senhor da vida, viria uma grande estrela que mostraria o caminho, que libertaria o homem da ignorância, que daria a todos os humanos o roteiro seguro para a sua libertação espiritual. E a par de ser um professor, a par de ser um guia, a par de ser um modelo, ele veio também para demonstrar o supremo amor à humanidade, dizendo que jamais nós estaríamos sozinhos, que jamais nós lutaríamos sem o seu apoio, sem o seu amor, sem a sua brandura. Então, quando ele diz, vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, quem é que ele está chamando? A quem ele dirige estas palavras? Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados. Toda a humanidade. Toda a humanidade. Todos nós estamos aflitos e sobrecarregados. Todos nós estamos passando por provas e expiações. Por isso, nascemos nesse orbe. Por isso, frequentamos a terra, que é ainda um mundo de provas e de expiações. E mesmo quando, terminada a transição, a terra já puder ser chamada de mundo em regeneração, por aqui ainda nós teremos a companhia da dor e das dificuldades, porque não seremos um mundo perfeito, um mundo feliz, um mundo divino, de forma nenhuma. Nós ainda temos um caminho imenso para percorrer nessa dimensão material, grosseira, para chegarmos à escalada divina dos mundos superiores. Então, quando ele diz, vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, chamando toda a humanidade
age ao seu regaço, ao seu seio, à sua proteção, ele diz: e eu vos aliviarei. Ele não disse que ia sanar todas as nossas dificuldades. Ele não disse que ia afastar todas as nossas dores. Ele não prometeu fazer de nós, por um passe de mágica, um santo. Não. Ele prometeu alívio. E esse alívio que ele promete, logo em seguida, no versículo 29 e 30, ele diz como vem o alívio. Como vem o alívio. De que maneira nós vamos nos beneficiar indo até o Cristo. Então, Emmanuel, ao comentar esse primeiro versículo, vinde a mim, ele diz: é difícil para o homem material, ainda extremamente apegado à matéria, ainda atolado nas preocupações do mundo grosseiro que ele participa, ele ir até Jesus. Porque o jugo de Jesus, como ele diz, é suave, é leve. Qual é o jugo de Jesus? E por que nós seremos aliviados quando o procuramos? Porque vem o alívio, a calma, a serenidade, quando nós procuramos o Cristo. Porque nós passamos a entender melhor a vida. Nós começamos a compreender as leis que regem a vida. E é por isso que o próprio Cristo desdobra esse conhecimento, nos falando da necessidade de mudar a nossa visão, de enxergar o mundo de outra forma, de mudar o nosso comportamento. Chama atenção para o nosso passado. Até agora, vocês viveram um costume, uma lei, uma regra extremamente equivocada, que foi o olho por olho, o dente por dente. E ele diz: eu, porém, vos digo, não resistais ao mal, porque a resistência ao mal gera mais mal. Nós, até agora, somos pessoas, espíritos, que deixam que as coisas materiais envolvam a nossa vida de uma forma tal que nós esquecemos que somos espíritos, que estamos aqui de passagem, uma passagem rápida. Quando se diz vivemos 50 anos, 60 anos, 100 anos, isso não é nada diante da eternidade. No entanto, nós gastamos esse lapso de tempo com coisas efêmeras, que não têm valor para a nossa vida material. Então ele vem com imagens muito claras, sabendo que está lidando com crianças espirituais, e nos diz: não vos preocupeis com o que haveis de comer. Olhai os pássaros do céu, que não ceifam, não plantam, não têm celeiros, e são alimentados. Não vos preocupeis com o que haveis de vestir. Olhai os lírios do campo, que hoje se apresentam com a sua beleza incomparável, o seu esplendor, e nem Salomão em toda a sua glória se vestiu tão lindamente como eles. Embora isso tenha sido nos dito com imagens tão marcantes, nós gastamos as nossas energias única e exclusivamente para
atender às nossas necessidades materiais. E é por isso que, ao concluir a lição do desapego, que é a primeira e a mais importante que nós temos que aprender, ele diz: não ajunteis tesouro na terra. Os ladrões cobiçam o roubo, que as traças corroem, que a ferrugem destrói, porque onde está o seu tesouro, aí está o seu coração. E nós, que já temos a luz do conhecimento espírita, sabemos o quão doloroso é quando aqueles que deixam o corpo e renascem para a vida espiritual e ficam na maior perturbação após o desenlace, porque estão preocupados com o dinheiro que ficou depositado no banco, porque estão aflitos com a produção da fábrica, porque não sabem que destino vão ter as terras que deixaram. E não conseguem viver a vida verdadeira. E ficam, às vezes, tempo significativo, agarrados ainda às coisas materiais, sem aproveitar a grandeza das coisas espirituais. Isso aqueles que despertaram e já têm um pouco de noção de que se encontram no mundo espiritual. Porque os materialistas convictos, aqueles que acreditam firmemente que a vida é a matéria grosseira, que o fenômeno da morte é o fim, esses ficam com múmias, como nos conta André Luiz no livro Os Mensageiros, quando ele visita aquele abrigo intermediário entre a colônia Nosso Lar e a Terra, ele que viria fazer uma experiência em algumas comunidades espíritas durante 7 dias, passa lá algumas horas para o refazimento e o preparo para chegar ao ambiente da Terra. E se depara com uma realidade que deixa-o intensamente intrigado. O dono do abrigo vai com ele a um grande cômodo, uma sala imensa, onde vários espíritos permaneciam imóveis ao pé do chão. E ele olhou, quando a lâmpada é acesa, que pareciam múmias. E o coordenador daquele instituto diz: alguns estão aqui há dezenas de anos, nessa situação, completamente imobilizados. E ele pergunta: mas por que essa situação? E vem a explicação: são os materialistas. Acreditavam tão firmemente que a morte significava o fim e não o nascimento para a vida espiritual, que estão nessa situação de torpor absoluto, necessitando de intenso tratamento para voltarem à vida. Olha que absurdo. Por isso, as palavras de Isaías, 800 anos antes de Cristo, ecoam até hoje de maneira muito significativa quando se vai estudar o Velho Testamento. Ele vem para vivificar o homem, para dar-lhe a noção da vida verdadeira, para ensinar-lhe como é que ele vai aproveitar a passagem pela matéria para se divinizar, para se tornar um dia mais além, no futuro, um espírito perfeito. Então, quando Jesus ensina tudo isso para nós, o desapego, a lição do perdão que ele erigiu
rebanho, porque sabia como o coração humano ainda é endurecido. Como nós temos dificuldade de desculpar, de perdoar, de entender o erro do outro, esquecendo que nós mesmos diuturnamente estamos errando. Então, como é que ele erige o perdão como a virtude cristã por excelência? Ressaltando duas coisas importantes. A condição de um coração leve e puro para se fazer uma oração. Então ele diz, antes de oferecer a sua oração, antes de elevar o seu pensamento a Deus, é preciso que haja um exame e veja você se não há alguma diferença, algum desentendimento entre você e um companheiro de jornada. Se tiver, procure-o, porque a prece daquele que está com o coração maculado pelo ódio, pelo rancor, ou até vamos diminuir um pouco esse sentimento, pela mágoa, pela tristeza de ter sido ofendido, a prece não atinge os patamares superiores do mundo espiritual. Então, primeiro, vá e reconcilia. Depois, vem fazer a sua prece. E na própria prece, que foi a que ele nos ensinou, que é o Pai Nosso, ele ressalta a lição do perdão, pedindo a Deus que nos perdoe, que entenda as nossas dificuldades, assim como nós estamos entendendo a dificuldade alheia e cultivando o perdão. Então veio de fato essa grande luz, essa grande alma, aquele que dirige os destinos da nossa terra. Não é um Natal marcado pelos acontecimentos e festividades materiais que nós costumamos embalar e servir no dia 24 e 25 de dezembro. Não, mais um pensamento reflexivo da importância de entender a mensagem do Cristo. Nós não precisamos de mais nada além disso. Não precisamos de mais nada. E olha que nesses milênios já decorridos depois da vinda dele, nenhum pensador, nenhum filósofo, nenhuma alma, e olha que por aqui já transitaram grandes almas, nenhuma chegou nem de longe à excelência dos ensinos de Jesus. E ele traz para nós uma formatação adequada para a nossa perfeita compreensão da vida. Depois de nos ensinar a lição do perdão, depois de nos ensinar a lição do desapego, de falar numa linguagem até poética, né? Olhai os pássaros do céu, olhai os lírios do campo. Depois de falar tudo isso, ele arremata essa lição dizendo que aquele que ouve a minha palavra e a pratica é considerado o homem sábio, o homem prudente, que constrói a sua casa sobre a rocha. E podem vir as tempestades, podem vir os tufões, podem vir as intempéries de qualquer natureza, que a casa está firme, que não se abala. Agora, aquele que ouve a minha palavra e não a pratica, é considerado como homem tolo e imprudente. E diante das primeiras tempestades, das primeiras intempéries,
das primeiras dificuldades, a casa vem abaixo e é grande a ruína, porque foi ela construída sobre a areia. Então não basta ter notícia de toda essa grandeza contida nos ensinamentos de Jesus. Aquele que ouve a minha palavra e não a pratica é o homem tolo, imprudente. E aquele que ouve a minha palavra e a pratica é o homem sábio e prudente. Então, como disse Isaías, ele veio para nos mostrar o caminho, nos fazer um convite especial para a renovação, nos mostrar de fato como é que nós vamos galgando esses degraus evolutivos até chegarmos a espíritos puros, porque este é o destino de todos nós. Ou nós já somos espíritos puros, e aqui na Terra eles não existem, ou nós vamos nos tornar um dia espíritos puros. E à medida que nós vamos alargando a nossa capacidade de reformar a nós mesmos, à medida que nós vamos exercitando tudo quanto Jesus nos tem ensinado e modificando a nossa maneira de ver e de viver, nós vamos de fato sendo discípulos de Cristo. Porque senão nós vamos nos comportar como aquele homem rico que os evangelistas narram para nós a história. Chegou lá, Cristo então convidou: você tem muito dinheiro, vende tudo que você tem, já que você disse que já cumpre todos os mandamentos, e siga-me. E o jovem rico, não aceitou o convite de Jesus e voltou. E diz Amélia Rodrigues que uma semana depois ele morreu disputando uma corrida de biga no circo. Uma semana depois. Uma semana. E morreu com um sorriso nos lábios, o que gerou uma surpresa muito grande naqueles homens encarregados de tirarem da arena os homens feridos ou mortos, porque geralmente estavam eles se contorcendo de dor e com semblante carregado. O jovem rico não estava rindo. Por quê? Ele lembrou-se de Jesus e falou: se eu tivesse aceito o convite dele, eu hoje era um discípulo, estava acompanhando. E chegou o fim da minha jornada. Então, todos nós, meus irmãos, temos à nossa disposição a vida que nos foi ofertada, as experiências que estão transitando pelo nosso cotidiano. E é hoje, é agora, é na ocasião do Natal, em que nós celebramos a vida do nosso governador planetário, a hora da renovação, a hora da mudança, a hora de aproveitar as oportunidades. Porque outras oportunidades virão se nós não aproveitarmos essa. Mas não sabemos quando e nem em que circunstância. E é por isso que Raul de Leone nos faz um convite para a renovação muito importante, dizendo assim: Deus pede estrita conta do meu tempo. E eu vou do meu tempo dar-lhe conta. Mas como dar sem tempo tanta conta, eu que perdi sem conta tanto tempo. Para dar minha conta feita a tempo, o tempo me foi dado, e não fiz conta. Não quis, sobrando tempo, fazer conta. Hoje quero acertar conta, e não há tempo. Ó vós que tendes tempo sem ter conta, não gasteis vosso tempo em passatempo, cuidai enquanto é tempo em vossa conta. Porque aqueles que sem conta gastam tempo,
quando o tempo chegar de prestar contas, chorarão como eu não ter tempo. Muita paz, meus irmãos.